Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso do treinamento de Moodle. Bom, na aula passada a gente começou a ver alguns recursos, né, nos cursos do Moodle, para vocês organizarem a sala de vocês. E sempre a gente estava fazendo o acompanhamento com o login do aluno, né, para ver como é que ia ficar. Agora eu sugiro, né? Sugiro não, eu vou começar a fazer aqui com vocês um documentozinho no Word que a gente vai chamar de memória, né? O que a gente viu até o momento. Acho muito interessante essa parte de anotações, né? Do ponto de vista pedagógico, né? Que a gente vai conseguindo absorver mais conteúdo, memorizar mais coisas no Moodle, né? Então, vamos fazer o login aqui com os dados do professor, né? Então, Paulo, professor, e Paulo, arroba 123, de senha, né? E vamos logar na janela anônima nossa, né? Novamente eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Ó, nova janela anônima. E aí a gente coloca o endereço do Moodle que a gente quer. Lembrando que aqui pode ser um site, né, da internet, enfim. Aqui vai ser o Paulo aluno, tá? Senha Paulo, arroba 123, e aí a gente acessa. Bom, então demora um pouquinho para fazer a autenticação, não sei porquê ainda. Então é o seguinte, a gente viu inicialmente como criar cursos, né? Que podem ser, que por sua vez, podem ser disciplinas de um curso, né? No login de administrador, certo? A gente viu como inserir um novo usuário e seus respectivos papéis. A gente chama de papéis porque seria como se fosse uma peça teatral, né? A gente tem um papel para cada ator no Moodle, né? Nesse caso aqui a gente tem os papéis professor, aluno e moderador, que seria o tutor, né? Bom, depois a gente viu como cadastrar os usuários nos respectivos cursos, né? Tudo isso aqui até o momento foram coisas do administrador, tá? Administrador. Isso aqui é o que o administrador faz. Então vamos fazer assim, né? Vamos dar um Ctrl T aqui, vamos justificar todo mundo e aumentar para 12 aqui o tamanho da nossa letra. Bom, então aqui até o momento foi o administrador que fez, agora as funções do professor, né? Professor, o que o professor fez? A gente aprendeu como ativar edição, né, que fica lá no canto superior direito da página, para adicionar novos recursos, certo? Vamos dar só um Enter aqui. E aí a gente segue adiante com o nosso treinamento prático. Dentro desse ativar edição, o que a gente viu? A gente viu edição do fórum de avisos e viu um alerta importante é um fórum que apenas o professor insere conteúdos. Ou seja, é mais para avisos mesmo, né? Os alunos não conseguem inserir conteúdos. Então vamos colocar assim, ó. Importante.
É um fórum que apenas o professor insere conteúdos. Este fórum, uma vez excluído, não é possível colocá-lo novamente. Então, muita atenção, né? Dentro ainda dessa questão, a gente viu como editar e adicionar, editar ou excluir tópicos, certo? Que a gente pode chamar também de módulos, ok? Vimos também, vou pôr no mesmo e também como posicioná-los arrastando com o mouse, ok? É aquela parte que a gente clica e segura e arrasta, né, na cruzinha. Então aqui a gente tem um carinha assim, deixa eu só... deixa eu ver aqui. Acho que é esse cara aqui, ó, que a gente tem que colocar. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui a gente põe uma letra, calibre automático 12, né, pra gente não extrapolar a formatação aqui. Bom, aqui a gente pode dar um tab, que ele vai um pouquinho mais pra frente, né? Não sei se vocês sabiam disso no Word. Aqui a gente formata de novo com o pincel para ficar tudo igualzinho, né? Fonte do mesmo tamanho e tal, né? Então, ó, como ativar a edição para adicionar novos recursos, né? Vou destacar isso aqui para a gente ficar mais... colocar na cor azul para a gente memorizar mais fácil, tá? Então, ó, como ativar a edição, a gente sabe que tudo começa com esse botãozinho aqui. Esse botãozinho é mágico, né? Ele que ativa toda a edição na nossa sala virtual. Colocá-lo, isso, com acento. Bom, aqui no administrador a gente viu essas funções, então a gente vai inserir uma listinha simples aqui e tá bem encaminhada a nossa memória, o que a gente viu até aqui no curso, né? Aqui dentro, depois do ativar a edição, né, dentro dos tópicos, então, a gente viu que... Deixa eu ver aqui se... Bom, não sei como é que faz pra... Mas enfim, depois eu coloco. Edição, adicionar recursos do tipo... Bom, acho que a gente pode colocar assim, aprendemos sobre o recurso fórum de avisos, aprendemos sobre o recurso rótulo, né, que a gente consegue inserir inserção de textos, imagens e vídeos, ok? E vídeos. Tudo no rótulo, né? E na medida que a gente for progredindo aqui, a gente vai fazendo esses destaques aqui. Deixa eu ver aqui se é assim. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Eu acho que isso é assim. Pronto. Agora sim a gente... Vamos passar um pincel aqui para formatar essa galera. Beleza. Bom, agora a gente está pronto para seguir. Deixa eu só salvar essa carinha aqui. Treinamento Moodle, tá? Pra gente ir editando sempre que a gente puder. Bom, não acessou até o momento. Deixa eu ver por quê.
Deixa eu ver aqui se vai agora. Pronto. Deixa eu ver aqui o aluno tá belezinha, tá ok. Vamos entrar aqui no nosso curso, então. E aqui no nosso curso como professor, certo? Bom, aqui ó, a gente viu também o recurso pastas, né? Vamos lá, colocar lá no nosso... Cadê nosso documento do Word? Aprendemos sobre o recurso pastas e suas características, certo? Ok, então vamos colocar todo mundo aqui em modo justificado, depois a gente organiza isso aqui, tá? Vamos dar um salvar aqui, fonte 12, belezinha. Bom, agora como vocês se lembram, a gente vai começar aqui, né, pelo botão de edição, né, vamos ativar a edição. Então, primeira coisa, vou tirar essa descrição aqui, que eu acho que fica um pouquinho feio, né, essa questão aqui, não precisa, é bem intuitivo o nome, né, materiais de apoio, apostila e outros. Né? Então, vamos em editar configurações, né, do recurso, tá, adicionado, e aqui a gente pode simplesmente desmarcar esse cara aqui. Bom, só revisando então, aqui a gente tem uma pasta, tem uma subpasta, né, com alguns arquivos, né. A gente viu também as configurações comuns de módulos que a gente pode ocultar. Cada item que a gente adiciona nos tópicos, a gente consegue ocultar esses itens, tá? E podemos também restringir o acesso. Depois a gente vai ver essa questão, tá? Sobre agrupamentos. Eu vou só formatar aqui, vou mostrar mais uma coisinha para vocês, que são os links. Não, eu vou tirar primeiro esse rótulo aqui, eu vou clicar no excluir, tá? A gente vem sempre aqui no editar do recurso e seleciona o que a gente quer. A gente quer ocultar, duplicar, excluir, né? Editar configurações, mover para a direita para ficar mais, digamos, alinhado, né? Digamos que essa seção fosse uma seção da pastinha materiais de apoio, né? Então a gente poderia mover para a direita e ele ficaria assim, ó. Mover para a direita e ele ficaria um pouquinho à direita da nossa pastinha. É só uma questão estética mesmo. Porque aqui, ó, enquanto aluno, né, vamos dar um refresh aqui, vamos atualizar a página. Ó, ele fica bem mais à direita aqui para a pessoa perceber que estaria aqui dentro, né? Mas enfim, vamos voltar lá e vamos excluir esse rótulo aqui, só para ficar visualmente mais bonito, né? E esse cara aqui, ó, eu vou voltar a configuração dele, tá? Eu vou mostrar ele para o aluno e vou fazer o seguinte, eu vou editar ele, vou inserir um link. Editar configurações, e aí eu vou pesquisar aqui, YouTube, né? Vou procurar de novo, Café Filosófico, Ciência dos Dados, né? Ó, e vou pegar o que? Eu vou pegar dessa vez o link aqui em cima, tá? O que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse link aqui, né? E vou levar ele lá para dentro do Moodle, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui embaixo, né? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui na direita do vídeo, né? Inserido, e vou dar um Enter. E vou colocar o seguinte texto: clique aqui para assistir ao vídeo no YouTube, ok? Seria isso. Então vamos só formatar ele aqui, vamos colocar um textinho aqui também, ó pessoal, ó, se a gente clicar e arrastar aqui para baixo, ó, dá pra gente redimensionar a área de atuação nossa aqui, tá? Então fica mais fácil um pouco mexer aqui, né, enquanto a gente está editando nosso conteúdo. Aqui eu vou só clicar aqui nesse i aqui e vou colocar um cabeçalho médio, tá?
que seria para aumentar um pouquinho a nossa letra. Agora o que eu vou fazer? A gente copiou o link do YouTube, tá? E agora a gente vai inserir esse link aqui nesse clique aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer? Com o texto todo selecionado, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui de link, tá? Vamos clicar aqui. Aí a gente coloca o URL do vídeo do YouTube e faz ele abrir em uma nova janela. Por quê? Porque é interessante para nós, enquanto professores, que o aluno se mantenha no nosso Moodle, né? Na nossa sala. Se a gente não prestar atenção nisso, por exemplo, às vezes eu coloco um documento em PDF para ele baixar e quando ele clica, esse documento é aberto na própria janela que ele estava navegando no curso, né? E a gente tem a opção de fazer, em casos de documentos, para baixar o documento em PDF para a nossa máquina ou então abrir em uma nova aba, né? E é esse o caso aqui que eu estou criando o link para abrir numa nova abinha para a pessoa ficar navegando no nosso Moodle, né? No nosso site. Então vamos criar o nosso link aqui, tá? Aqui vocês veem que quando eu passo o mouse por cima ele já está sublinhando, né? Indicando que é um link. Então vamos só salvar para ver, salvar e mostrar, voltar para o curso, né? Aí a gente vai lá para nossa, bom, aqui ele tá trazendo de novo o nosso, ele está trazendo de novo o coisinha do vídeo, né? Só que quando eu clico aqui, deixa eu ver, ele está executando aqui no browser, mas o interessante para nós seria assistir no YouTube. Embora dê para fazer isso aqui, ó, a gente posiciona o mouse em cima do título aqui, que é um link, tá? E a gente segura a tecla Ctrl, tá? E clica uma vez, aí ele abre uma nova abinha aqui, que é o nosso vídeo que a gente queria assistir. Só que nem todo mundo sabe disso, então a gente precisa que as coisas sejam mais, digamos, melhor preparadas para os nossos alunos, né? Então vamos lá, vamos voltar lá para ver o que a gente pode fazer quanto a isso. Bom, deixa eu ver aqui se esse aqui é o login do aluno, né? Realmente está abrindo aqui. Vamos ver se a gente consegue inserir um link. Deixa eu ver. Então vamos editar o nosso rótulo aqui. Editar configurações. Vamos editar configurações. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vocês lembram que quando a gente clica nesse botãozinho aqui, ele abre uma segunda linha de itens, né, de opções. Então eu vou clicar aqui para converter o código em HTML e vou ver o que está acontecendo. Ó, aparentemente está tudo certinho, né? Isso aqui é o link, é o código HTML que vai levar a pessoa a ver aquele texto, né? Mas o Moodle, por algum motivo, ele está transformando esse código no pequeno vídeo, né? Aqui ele aparece como texto, né? E deveria sim aparecer isso aqui lá para o usuário, mas o browser ele já interpreta como texto. Então vamos fazer o seguinte, vamos ciência dos dados, né? Vamos pegar um link qualquer aqui. Ciência dos dados. Vamos colocar esse link aqui para vocês verem como que deve se comportar o nosso rótulo, tá? Então a gente vai selecionar de novo esse texto, vai clicar no nosso ícone de link aqui, tá? E esse link do YouTube agora vai ser aquele link lá do que a gente acabou de acessar. Então a gente coloca em criar link aqui, né? E vamos salvar para ver como que ficou isso lá na prática. Ó, agora sim, o efeito esperado seria esse, ó. Um link, clique aqui para assistir o link no YouTube. Agora eu vou fechar essa aba e vocês vão ver que quando eu clicar, ele vai abrir numa aba ao lado, né? Então vamos clicar aqui, sem precisar apertar o Ctrl. Esse é o efeito desejado, tá? Depois eu vou ver o que a gente faz para fazer para que não apareça o vídeo, e sim o texto, tá?
Então vamos seguir adiante, né? Vamos lá só no login do aluno para ver como é que isso aqui está se comportando, né? Então aqui, ó, seria a primeira aula, né? Um rótulo básico, e aqui seria um link para um outro artigo sobre ciência dos dados, tá? Data Science. Então vamos lá. Vamos lá. Ah, lembram que eu falei para vocês sobre o formato de curso, né? Esse formato que a gente está utilizando aqui, ele se chama formato de tópicos, tá? Só que a gente pode usar o formato de grade, né? Que é muito utilizado aí em vários cursos. Então eu vou só adicionar um novo tópico e a gente vai deixa eu ver aqui, práticas sobre Data Science. Vamos colocar um negócio bem básico aqui e vamos lá como administrador, tá? Vou entrar aqui como administrador. Para mudar o formato de curso, tá? Vocês percebam que aqui no login do aluno a gente está navegando em formato de tópicos, tá bom? Então temos o tópico Introdução sobre a ciência dos dados, detalhes técnicos sobre Data Science, práticas sobre Data Science. Tudo aleatório só para a gente organizar aqui nossas ideias, tá? Lá como administrador, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Ciência dos Dados, tá? E vou clicar, isso aqui como é coisa adicional que eu estou mostrando para vocês, né? Vocês não vão precisar fazer isso aqui, nem terão acesso para fazer como professores. Então a gente clicaria aqui nessa engrenagemzinha e colocaria editar configurações, tá bom? E aqui mais abaixo aqui, essas são as configurações do curso, né? Primeira coisa que a gente fez, colocou o nome breve do curso. E aqui embaixo ó, a gente tem o formato de curso, tá? Ele está no formato tópicos. E a gente quer experimentar o formato grade, tá? Então vamos clicar no formato grade, ok? E vamos aqui embaixo, salvar e voltar. Lá no login do aluno, né, a gente já vai perceber uma mudança de tópicos para grade, né? Então a gente vai clicar em recarregar aqui, e aí ele aparece assim no formato de grade, tá bom? E basta a gente clicar aqui como se fosse um tópico, né? Lógico, obviamente. Então a gente clica aqui e ele abre uma janelinha pop-up, assim, né? Ele escurece o fundo e mostra pra gente a nossa área de atuação aqui dentro, né? O que a gente consegue trabalhar aqui dentro. Para a gente mudar de tópico, basta a gente clicar na setinha aqui do lado direito ou do lado esquerdo para voltar. E para fechar, obviamente, aqui no X. Né? Então vamos navegar pelos tópicos posteriores, né? Voltar. Então isso fica a critério da pessoa que está montando a sala, né? Do professor que está manipulando a sala. Basta ele pedir para o administrador, fala assim, olha administrador, eu quero a minha disciplina no formato de tópicos, ou eu quero a minha disciplina no formato de grade, né? Então isso aí cabe a cada um decidir como que vai querer organizar o seu curso. Bom, vamos voltar lá. Aqui também, pessoal, dá pra gente... deixa eu ver se é aqui que a gente faz isso. Aqui a gente está como aluno, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nesse cara. Não, a gente vai editar, ativar a edição, desculpe. E vai entrar aqui, olha só, olha o formato de edição que a gente consegue ter nessa parte de grade, né? Percebam aqui embaixo ó, que a gente tem alterar imagem. Por padrão ele vem em branco, mas a gente pode inserir imagem aqui. Então vamos experimentar para ver como é legal isso. Data Science.
Então vamos buscar imagens sobre Data Science, né? E a gente pode, por exemplo, colocar essa aqui lá naquele primeiro, né? Vamos salvar essa aqui. Salvar imagem como, vamos colocar na área de trabalho, vamos colocar como 1, né? Tópico 1. Vamos salvar agora uma segunda imagem como tópico 2, né? Salvar imagem como tópico 2. E uma terceira imagem como tópico 3, né? Vamos colocar essa aqui como 3, certo? E lá no nosso curso aqui, ó, lembrando que eu estou logado como administrador, só que o professor ele tem condições de fazer essa alteração de imagem. A mesma coisa que está aparecendo aqui na prática está aparecendo para o login do professor também, tá? Então a gente clica em alterar imagem, né? E aqui a gente clica em escolher o arquivo, ou então arrasta o arquivo para cá, tá? Dá na mesma. Então vamos escolher o arquivo, a gente pode enviar um arquivo. Bom, eu acho mais fácil fazer como eu estava fazendo antes, né? A gente minimiza tudo, clica, segura e arrasta, né? Ó, vem para cá, né? Salvar mudanças. Então, ó, aqui já apareceu a imagenzinha para nós. Vamos alterar só mais essas duas para a gente ver lá o resultado disso para o aluno, tá bom? Então vamos lá, subir a segunda imagem e vamos fazer isso com a terceira. Isso pedagogicamente é bem interessante porque acaba memorizando na cabeça do aluno, né, qual tópicozinho que ele tá, ele faz tipo uma associação com a figura, né? Então eu particularmente gosto, né, desse formato. Aqui a gente desativa a edição, né? E aí a gente vai lá no login do aluno para ver como que ele está percebendo isso, tá? Então vamos recarregar. E aí já carregou para nós todas essas questões aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, dá para a gente ir vendo os conteúdos, né? Trabalhando os conteúdos e ir marcando aqui, ó. Esses quadradinhos, né? Isso aqui seria os alunos que vão fazer. Aqui a gente pode interagir com os participantes, né? Ver as nossas notas, que ainda não tem nota alguma, tá? Vamos só clicar aqui, ó, o total do curso está 0, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, como que a gente vai configurar essas notas para o aluno, tá? Se a gente voltar no painel aqui, né, a gente vai ter um curso com 100% concluído. Só um detalhe, né, um detalhe simples, que é aquele que eu falei para vocês, de ir marcando os quadradinhos, né? Bom, vamos trabalhar um tempinho nessa perspectiva aqui de grade, que não vai influenciar em nada o nosso desempenho enquanto adicionar recursos, né? Vamos só logar aqui como professor. Então, Paulo, professor. Ah, desculpa, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos também adicionar um novo usuário, tá? Vamos como administrador aqui. Adicionar um novo usuário que eu quero trabalhar o conceito de grupos com vocês, tá? Então vamos lá. Administração do site, sempre aqui, né? Eu estou com login de administrador. Usuários, adicionar novo usuário. Aqui eu vou colocar, por exemplo, João, aluno, tá? Vou colocar uma senhazinha aqui, João, arroba 123, para manter o nosso padrão. Então vou colocar aqui João, aluno, ok? Então vamos colocar um e-mail fictício aqui, joãoaluno@gmail.com, né? Cidade, vou deixar catalão e vou selecionar Brasil como país. Então vamos criar esse usuário, tá bom? Criar esse usuário e vamos matricular ele lá no nosso curso. Vamos lá, meus cursos, deixa eu ver aqui, administração do site,
cursos, gerenciar cursos e categorias. Isso aqui, nada disso vocês vão precisar fazer, tá? Vamos clicar aqui em Ciência dos Dados, que é o nosso curso. E aí a gente vai vir aqui em usuários inscritos. E aí sim a gente adiciona o João, tá bom? Como estudante também. Então vamos buscar o João aqui. João aluno, tá? E vamos inscrever ele no nosso curso. Beleza, o João ele tá sem o avatarzinho, né? A fotinha aqui, mas depois a gente coloca, se for o caso. Então vamos acessar como professor agora e vamos ver mais uma ferramentazinha de inserção de conteúdo. Então Paulo @123, nossa senha padrão. Bom, clicamos no nosso curso aqui, né? Vamos clicar aqui agora em ativar edição, tá bom? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai adicionar, né, como se fosse, aqui tá a nossa primeira aula, né, e a gente vai adicionar um fórum, tá, um recurso que se chama fórum. Para isso a gente está dentro do tópico Introdução sobre Ciência dos Dados, tá, e a gente vai em adicionar uma atividade ou recurso, que é esse botãozinho aqui sempre à direita do nosso tópico. Dentro desse carinha aqui, a gente seleciona a ferramenta fórum, tá? Os fóruns, eles podem ser, se não estou enganado, eles podem ser de perguntas e respostas, fórum de discussão, tópico único, alguma coisa assim. Depois vocês podem explorar, né? Vai ficar como atividade do curso para vocês explorarem. Mais uma diferença que eu gostaria de destacar para vocês é que um elemento pedagógico que muitas pessoas utilizam, né, muitos professores utilizam, é o fórum de perguntas e respostas. Mas, obviamente, vocês vão pensar o que é melhor para o curso de vocês, né? Porque o fórum de perguntas e respostas, ele tem uma configuração que a pessoa que está, o aluno, enquanto ele vai postar, ele não consegue ver a resposta dos colegas antes de fazer o primeiro post dele, né? Então é uma decisão que vocês têm que tomar. Será que vale a pena isso? Né? Vocês podem adicionar um fórum normal, tá? De discussão, tranquilo, e depois fazer essa configuração. Eu particularmente eu gosto de colocar o fórum normal. Então a gente vai clicar no adicionar aqui, vai dar um título para esse fórum, né? A gente vai colocar assim, ó, fórum de discussão sobre a aula 1, que seria Data Science. Isso aqui é aleatório, tá, pessoal? Então, tranquilo aqui. Aqui, no tipo de fórum, né, que eu falei para vocês, agora sim a gente vai ver os tipos de fórum que tem. Começa como fórum geral, por padrão, o Moodle deixa controlando assim. Temos essa opção, né? Cada usuário inicia apenas um novo tópico, tá? Fórum geral, fórum de perguntas e respostas, fórum padrão exibido em formato de blog e única discussão simples, tá? Pode ser um fórum geral, né? Para o nosso teste aqui. Depois a gente vai adicionar um fórum de perguntas e respostas para vocês verem como que fica a visualização do pessoal. Então vamos colocar aqui, vamos colocar fórum geral, vamos manter isso, né? Essas opções aqui, ó, tamanho máximo do anexo, ou seja, esse fórum é um fórum que permite a pessoa anexar figuras, imagens, né, ou arquivos. Até 500 KB, ou seja, meio megabyte, né, do tamanho do arquivo. Esse tamanho é importante, né, vocês terem em mente que isso aqui vai ser uma discussão que vocês vão ter com quem vai administrar o Moodle de vocês, né? Espaço, quando a gente está falando de salas com 30, 40 alunos, né,
E isso eu estou falando de uma turma só. A gente tem que ver a viabilidade disso, né? Se a gente permite ou não essa postagem de arquivos, né? Isso aí é uma discussão que vocês têm que ter com o administrador do Moodle de vocês. Aqui ele deixa o número máximo de arquivos anexados, né? Ou seja, ele pode, nesse caso aqui, anexar até 9 imagens ou arquivos, tá? E a gente pode aumentar ou diminuir. Lembrando que se a gente colocar 0 aqui, ele não vai conseguir anexar nenhuma. Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, uma imagem. Vamos expandir e reduzir isso aqui. Ó, isso aqui é interessante, ó, mostrar contagem de palavras. Interessante também. Vamos deixar marcado sim, né, para a pessoa ter uma noção, porque muitas vezes o professor ele pede assim, olha, faz o seguinte, deixa eu ver, insira a sua opinião, né, descreva o que você achou da aula em até 200, no mínimo 200 palavras, né, e por aí vai. Então esse é um recurso que dá como é que eu posso dizer, dá uma visão para o aluno, né? Isso é importante também. Assinatura e monitoramento a gente deixa como padrão aqui, não vejo muita... essa assinatura é o que vai aparecer ali no rodapé da opinião da pessoa no fórum, tá? Então é importante vocês marcarem isso aqui como padrão, tá? Ou então forçar a assinatura, tá? Não tem problema isso. Vamos deixar como assinatura forçada, assinatura automática, vamos deixar assim. Bloqueio de discussões, né? O Moodle traz por padrão essa opção marcada, né? E a gente tem algumas variáveis aí. Costumo deixar padrão também. Limite de mensagens para bloqueio, ou seja, se a discussão avolumar muito, né, a gente tem como bloquear isso aqui. Por exemplo, cada pessoa tem o direito de postar uma vez só ou 2 vezes, né? Dá pra gente fazer essa limitação aqui no fórum, tá? Nota. A gente tem a opção de categorizar a nota, né? Para isso a gente precisa criar uma categoria, mas não é necessário por enquanto. Que mais? A gente pode colocar avaliações aqui. Essa parte é interessante, pessoal, porque a gente tem algumas opções aqui. Por exemplo, a gente pode colocar a média das avaliações, ou seja, a gente pode... Suponhamos que o aluno faça 3 posts, né, 3 opiniões sobre uma determinada aula, né? E aí a gente vai avaliando ele, por exemplo, de 1 a 10, né, avalia esses 3 posts e a gente considera a média dessas 3 avaliações que a gente fez, né? Tem a contagem das avaliações, tem a avaliação máxima, esse é um padrão que muitas pessoas gostam, né? Por exemplo, primeira opção, a pessoa escreveu um texto mais ou menos, né? E você deu 5 pontos para ela. Segundo texto, ela escreveu um pouquinho melhor, né? Ou seja, ela melhorou a escrita dela, você dá um 7, né? Logicamente, ele ia considerar a maior nota, né? A maior avaliação, ou seja, 7 pontos. Aqui a gente pode deixar em escala ou pontos, tá? A gente costuma deixar mais em pontos e estipular uma nota máxima aqui, né? Aí vai depender da metodologia, do cálculo de vocês enquanto professores para fazer esse cálculo de nota. Eu costumo deixar de 0 a 10, então 10, né? Nota máxima seria 10. Bom, feito isso aqui, né? Configurações comuns de modos, que seria aquela parte de ocultar ou não para os estudantes, tá? E essa questão do grupo, né, do agrupamento. Lembram lá na outra aula que eu falei sobre você ter condições de oferecer um fórum para um grupo de pessoas e outro fórum para outro grupo, né? Ou sei lá, uns 5 fóruns para subgrupos diferentes, enfim, dá para fazer tudo isso no Moodle. E quando você está fazendo essa divisão de grupos aqui, eles vão aparecer todos aqui. Então, quando o administrador for criar esses grupos, é importante a gente
fazer um nome bem específico, né, para a gente saber qual grupo selecionar aqui na hora de criação do fórum, tá? Bom, então configurações comuns de módulos é isso, né? Restringir acesso, tem algum tipo de restrição que dá para fazer sim, tá? Não vou trabalhar essa parte aqui com vocês e depois a gente vê se volta nesse item, tá? Conclusão de atividades do curso, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Normalmente eu deixo padrão, tá? Certo, o estudante pode marcar manualmente a atividade como concluída, que é aquele quadradinho lá que a pessoa dá o clique, tá? Vamos deixar padrão assim, né? Restringir acesso, marcadores e competências, o mesmo que eu expliquei nas outras aulas anteriores, tá? Vamos salvar e voltar ao curso, tá bom? Beleza. Agora a gente tem aqui o fórum de discussão sobre a aula Data Science. E a gente pode, para facilitar para o aluno, fazer isso aqui, ó. Na descrição do curso, a gente pode colocar assim, ó, por exemplo, 10 pontos, né? Porque aí ele vai ter uma noção de quanto vale essa pontuação aqui, tá? Por exemplo, valor 10 pontos, tá? Então a gente pode fazer isso. Fica bem legal essa parte, acho que vale a pena. Então aqui a gente faz deixa eu ver aqui, a gente desabilita a edição, tá? Vamos desabilitar a edição e vamos colocar um texto, ó. Detalhe, nesse formato de grade, quando você adiciona alguma coisa, algum recurso, teve até bom ele fazer esse destaque aqui, ele destaca com essa tarjazinha aqui, ó, falando New Activity, ou seja, uma nova atividade. Lá para o aluno, se a gente der um F5, né, ou recarregar a página, vai aparecer a mesma coisa para ele, ó, New Activity. Interessante também, né? Então vamos clicar aqui e vamos clicar no nosso fórum aqui embaixo, né? Vamos ver o que tem no fórum. Por enquanto, ó, ele abre essa opção aqui de acrescentar um novo tópico de discussão, tá bom? Eu posso fazer acrescentar esse tópico, ou então eu posso ir lá no nosso ativar a edição. Não, eu posso fazer, vou fazer o seguinte, eu mesmo como professor eu vou adicionar esse tópico de discussão. Então eu vou chamar ele de tópico de discussão único, ou seja, para as pessoas não criarem outros tópicos, né? Então eu vou falar o seguinte, com base no vídeo da aula 1, fale a respeito sobre o Data Science nos dias atuais e como essa ciência tem influenciado a vida das pessoas, ok? Assinatura de discussão, vem um checkzinho aqui, né? Lembram lá que eu coloquei assinatura automática? Então é mais ou menos isso aqui. Se eu quiser anexar alguma imagem, eu posso colocar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, eu limitei, vocês lembram, né? Número máximo de anexos a 1, tá? E o tamanho máximo a 500 KB. Período de exibição, ele deixa assim desabilitado, porque eu quero que esse negócio fica lá enquanto a disciplina durar, tá? E marcadores é aquela questão das tags, tá? Então eu vou salvar isso aqui. Deixa eu ver se compensa colocar destaque. Enviar notificações de postagem. Se eu marcar essa opção, enviar notificações, a pessoa recebe um e-mail, desde que o Moodle esteja configurado, tá? Ou seja, a gente tem que pensar em todos esses pequenos detalhes enquanto professores, né? Acho que vale a pena tudo isso. Vou deixar desmarcado aqui e aqui e vou enviar a mensagem ao fórum,
Bom, então aqui aparece para mim assim, né? Tópico de discussão único. Aqui aparece quem é o autor, né? Ou seja, o Paulo, que é o professor. E aqui, por enquanto, tem 0 comentários. Agora a gente vai lá no Paulo aluno, né? E vai dar um refresh aqui na página, uma atualização. E aí vai aparecer para nós aqui a postagem, tá? Quando eu clicar no tópico de discussão, né? Olha só, ele aparece a quantidade de palavras aqui que o professor escreveu e tem a opção de responder aqui do lado direito aqui, ó, não sei se vai aparecer para vocês por causa do pequeno vídeo, mas vocês vão clicar em responder, né? E aí aqui, ó, a gente faz a nossa resposta, anexa imagens, né? Vamos colocar uma resposta bem tranquila aqui. O Data Science tem revolucionado a vida das pessoas, pois é uma nova ciência que veio para ajudar a humanidade. Bom, vamos salvar só assim, né? Vamos enviar a mensagem para o fórum, tá? Bom, aqui está então nossa resposta, né, do primeiro comentário, né? Então, tópico de discussão único, né? A resposta, quem respondeu, o horário, tudo certinho, né? Se não me engano, pessoal, se não me engano não, é certeza, ó. Vamos lá de novo no... Deixa eu ver aqui. Introdução, fórum, introdução sobre ciência dos dados. Vamos lá no nosso... Vamos editar o nosso fórum. Vamos editar, ativar edição, tá? E vamos lá no nosso fórum. Editar configurações. Esqueci de uma coisa muito importante, que é a... Deixa eu ver, contador de palavras. Mostrar contador de palavras. Assinatura e monitoramento, bloqueio, nota, avaliações, pontos, deixa eu ver, aqui. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Permitir avaliações para os itens com datas neste intervalo. Ou seja, se a gente habilitar isso aqui, ele fala que está disponível de 9 de setembro a 9 de setembro. Vou colocar até 10 de setembro, porque normalmente as pessoas, enquanto estão aplicando a disciplina, elas deixam um tempo específico para a pessoa participar de um fórum, né? Tem essas questões no EAD, tá? No ensino à distância. Então vamos deixar, esse detalhe é muito importante, por isso que eu voltei aqui para explicar para vocês. Então marca essa flagzinha aqui de permitir avaliações apenas para os itens com data neste intervalo, né? Então, ó, salvar e voltar ao curso, tá? Vamos desativar a edição aqui já, desativar a edição, e vamos entrar na nossa introdução sobre ciência de dados. Ou seja, eu já estou no login de professor, né? Vamos entrar no nosso fórum, tá? E aí aqui, ó, apareceu um comentário. Então eu posso clicar tanto aqui no comentário como no tópico de discussão, tá bom? Aqui embaixo, ó, a gente já vê que o Paulo, aluno, já respondeu, né? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso... por enquanto eu tenho essas opções aqui, né? De excluir, de editar. Mas vocês lembram lá que até 30 minutos a pessoa consegue fazer isso, né? Depois disso, não mais. Deixa eu ver aqui, por que que não está aparecendo, por enquanto, a avaliação. Se eu não estou enganado, a gente tem que esperar os 30 minutos para a gente poder conseguir avaliar. Então vai ficar para a próxima aula, mas geralmente aparece um flagzinho aqui para a gente colocar a avaliação, para a gente dar os pontos para essa pessoa, né? A gente pode fazer a resposta aqui também, ó, para dar tipo um feedback para o aluno, né? A gente pode falar o seguinte: Paulo,
você foi muito objetivo em sua resposta. Por favor, da próxima vez, fale mais sobre o assunto. Isso aqui é só uma coisa aleatória, né? Assim, para a pessoa, como se fosse uma interação. Eu estou simulando aqui uma interação, só para vocês verem como que vai ficar isso lá. Aí vocês podem perceber, ó, que o Moodle ele estrutura aqui, ó, como se fosse alinhados, né? Ou seja, como esse carinha aqui está um pouquinho para frente, isso quer dizer que é uma resposta a essa opinião e não a essa aqui de cima, tá? Da mesma forma, essa é uma resposta a essa opinião, tá bom? E aí vocês podem, por exemplo, aqui já está começando a aparecer, ó. Vamos ver se dá para avaliar aqui já. Vamos tentar avaliar esse cara. Nenhuma avaliação enviada ainda, né? Eu acho que a gente tem que esperar o tempinho lá para fazer a avaliação. E aí a gente consegue colocar a nota, né, para o aluno. Mas só para vocês verem como que fica, né? Lá para o aluno, ele consegue ver da mesma forma, tá? Da mesma forma. Daqui a pouco, eu vou encerrar essa aula agora, e daqui a pouco eu vou adicionar um fórum de perguntas e respostas, para vocês verem como que vai ficar disponibilizado para os alunos, tá? Então, até a próxima aula.